Graça e paz. Quero continuar a nossa série sobre orientações para líderes de artes das igrejas. Queremos oferecer dicas e compartilhar experiências para que você tenha recursos, ferramentas e orientações para você caminhar melhor no seu ministério. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o propósito de Deus. Nós entendemos que cada um de nós nasceu com um propósito, nasceu para viver um destino, aquilo que Deus preparou para nós. No livro de Gênesis 1, 26 e 27, ali há um conselho, no céu, nós entendemos que ali se manifesta a Trindade. Então o texto de Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre a criação. E no versículo 27 diz: criou, pois, Deus o homem e a mulher, macho e fêmea os criou e os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, o que nós entendemos por imagem e semelhança é que Deus comunica algo de si ao homem. Algumas características, alguns atributos que Deus comunica ao homem. Como, por exemplo, a capacidade de ser criativo, a capacidade de governo, a capacidade de manifestar o amor, de manifestar a fé, a capacidade de agir com justiça, enfim, são traços do próprio caráter de Deus que Deus comunica ao homem. O homem, como um ser moral, ele foi criado para glorificar a Deus. Ele foi criado para manifestar a glória de Deus. E a arte, ela está diretamente envolvida com isso. Então, quando nós recebemos o propósito de Deus, nós entendemos que devemos andar segundo este propósito. O propósito de Deus se torna um propósito da minha vida. Infelizmente, o pecado frustrou esse propósito na vida do homem. A gente percebe que quando o homem peca, ele decide pela sua própria vontade atender ao seu desejo, ele é seduzido e ele busca atender ao seu desejo, à sua cobiça, então ele deixa a ordem de Deus e age por vontade própria. Então ali surge a independência, o pecado, a rebelião em relação a Deus. O pecado entra no mundo e o pecado vai frustrando as pessoas, o pecado vai desfigurando o homem criado à imagem de Deus, o homem vai se tornando uma pessoa com o coração endurecido, que vive na maldade, na mentira, no engano. E somente por meio de Jesus o homem é liberto do pecado. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E em Jesus nós temos uma nova vida, somos nova criação. Quando recebemos o senhorio de Cristo, quando entendemos que Jesus assumiu a nossa culpa e foi castigado em nosso lugar, Ele assumiu o nosso lugar, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Nós confessamos que cremos no sacrifício de Jesus por nós, então nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Aquele homem que antes era rebelde, era inimigo de Deus, ele se torna amigo de Deus, ele se reconcilia com Deus e ele busca andar segundo o propósito de Deus. E no texto de Romanos 8, versículo 29, diz que aqueles que de antemão conheceu Deus, o texto diz: Deus os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus é que cada um de nós manifeste o caráter de Cristo, que manifeste o amor de Cristo, a paz de Cristo, a fé em Cristo, a coragem para proclamar o Evangelho, a humildade, o perdão, o serviço. Quando nós manifestamos o caráter de Cristo, então estamos andando segundo o propósito de Deus. É viver de modo agradável a Deus, é viver para glorificar a Deus, para honrar o nosso Criador. E que você possa ter essa palavra no seu coração, viver para a glória de Deus, conhecer o propósito, é conhecer o destino para o qual você foi criado. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. O ser humano tem uma potencialidade muito grande, mas toda essa potencialidade ela só é alcançada quando entendemos o propósito de Deus para nós. Isso é maravilhoso. Viver o propósito de Deus é algo maravilhoso. Receba essa palavra, compartilhe essa palavra, ore sobre isso, pense sobre isso, o propósito de Deus na sua vida, que você possa tratar com o seu coração na presença de Deus. Nós entendemos que esse propósito nos leva a viver uma vida verdadeira, autêntica no reino de Deus. Ou seja,
mais do que ser religiosos, mais do que ser pessoas que se colocam no centro, nós entendemos que vivemos a fé, uma fé viva na pessoa de Jesus, e Ele se torna o centro de nossas vidas. Nós andamos para agradá-lo. Nós andamos para manifestar a sua justiça na terra. Procuramos andar de modo digno do Senhor, refletindo a sua glória, mostrando com a nossa vida, a cada dia, que Jesus vive em nós. Amém? Paulo escreve em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o propósito. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está gostando, achando interessante, então eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo e vamos aí caminhar no reino de Deus ministrando essa palavra e vivendo essa realidade. Amém? Deus abençoe e até a próxima.